O prédio, eu diria para você, quem visitar o museu, não se deixar impressionar tanto pelas obras que vai ver nos corredores. A principal joia, a principal obra é o prédio. O prédio passou por várias intervenções, né? Então você tem uma primeira intervenção na primeira construção do Frei Galvão e depois as sucessivas ampliações, né? Que o prédio sofreu. Então ele sofreu sim vários complementos, né, e complementações. Então o principal desafio, na verdade, de uma restauração ou da conservação é o entendimento da filosofia do prédio, né? Então se a gente não entende essas manifestações, se não entende a vida do próprio prédio, a gente pode interferir de uma maneira muito danosa. Então acho que o primeiro desafio é esse entendimento, né? Por que ele foi feito, né? Sempre uma edificação é feita como extensão do próprio homem. E a gente tem que entender esse homem dentro do processo. Então eu acho que esse é o grande desafio, né? O entendimento da fisiologia do próprio edifício. Para a gente não intervir e fazer alterações que podem comprometer essa leitura, né, dessa vida do edifício. Esse prédio é lindo, todo ele construído em taipa de pilão. Vocês estão podendo ver aqui atrás o que é taipa de pilão, feito há quase 300 anos e até hoje bem conservado, mercê de cuidados, evidentemente, e é um dos últimos exemplares disso que São Paulo ainda tem conservado. Graças a Deus, bem conservado. A taipa de pilão é uma técnica de construção de paredes que foi muito comum no período colonial brasileiro. Seu diferencial é o aproveitamento da terra retirada do local onde a construção será feita, o que diminui a necessidade do transporte de outros materiais. Os principais agentes de deterioração de um patrimônio histórico, eu acho que em primeiro lugar é a falta do olhar. Porque só é patrimônio histórico aquilo que a gente tem em relação de afeição, a relação de amor. Então a falta desse cuidado é um grande agente de deterioração. Então a gente tem aqui pinturas à base de cal, né? A cal, ela tem a mesma textura da pele, ela transpira, né? As madeiras recebem óleos. Por quê? Porque na natureza ela tem essa proteção. Então essa madeira ela vai perder os seus óleos essenciais e aí os fungos, pragas e todos os agentes deletérios tomam conta. Então eu posso falar sim que muito da deterioração do edifício é a falta do olhar do ser humano, não é? É a falta do cuidado, de sentir aquilo como um prédio. A partir desse momento a gente vai buscar as técnicas, saberes e fazeres para não interferir na vida desse edifício. Um exemplo nessa edificação, a caiação, a hidratação das madeiras, né? E o cuidado para você controlar essas pragas, ele é muito mais eficaz do que uma intervenção de restauro. Por quê? Nós estamos buscando sempre a conservação da sua originalidade, né? Então o Museu de Arte Sacra hoje é conhecido por esse padrão que tem, né? De não deixar ele entrar no processo deletério e não precisar hoje de uma intervenção de restauro. A gente tem uma programação vasta, que é o decorrer do ano inteiro, que vai desde janeiro a dezembro, como por exemplo, uma ação que é para as férias, então a gente dedica para a família inteira vir. Um exemplo para essa ação de férias, desenhar pelo museu. A cada final de semana tem um tema, como natureza, e paisagem, arquitetura, figura humana e até moda, né, nós temos aqui. Então os visitantes vêm, se inscrevem e faz essa visita conosco, desenhando pelo museu, para observar, olhar, né, ter um outro olhar para essa coleção vasta que nós temos. Política cultural deveria ser valorizar essa ação dos amores das pessoas às coisas e não simplesmente às coisas. Se você tem uma cobrança da população, se você fala assim, poxa, cuida daquilo que eu amo, você tem uma política diferenciada. E muito do que nós estamos perdendo é justamente a falta da visão, não é? A falta de políticas de intervenção nesses edifícios.
gaude, Emmanuel, nascetur pro Dei Israel. Então é muito gratificante você ver uma expressão de satisfação, de alegria, de espanto, porque algumas informações aqui causam espanto, mas espanto positivo. Fala, nossa, eu não sabia que existia aqui, que legal saber. E quando a gente atende as crianças, né, como eu falei no início, 3, 4, 5 anos, criança ela é muito sincera. E muitas delas falam, eu quero voltar aqui com meu pai, ai já acabou, eu não quero que acabe. Então o retorno é imediato, né, dessas ações que a gente atua. É muito, muito gostoso. É preciso que se prestigie as coisas do passado. Sem passado não há futuro. Então é importantíssimo que se conserve, e para que se conserve, para que exista, é preciso que as pessoas se interessem, que venham visitar, porque senão não há nenhuma razão de ser.